Olá, meu nome é Lucas, sou doutorando em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, aqui no município de Uberaba, e hoje eu apresento as produções escritas de licenciandos, elaborar e reelaborar uma experiência de si. Eu tenho o objetivo aqui de socializar um recorte teórico e dos resultados de uma pesquisa de doutorado em Educação em Andamento. Eu tenho aí a formação inicial de professores de Ciências e Biologia no programa de residência pedagógica como a temática dessa pesquisa. E eu tenho como a principal pergunta, né, minha pergunta geral seria: como eles se reconhecem enquanto sujeitos, né, esses alunos da licenciatura, a partir das experiências vividas na residência? E aí eu venho, a partir do referencial teórico-metodológico Foucaultiano, mobilizando os conceitos de saber, poder e ética, principalmente, a fim de situar os participantes da residência pedagógica enquanto indivíduos que se constituem a partir do entrecruzamento dos efeitos do discurso sobre a docência, das relações de poder implicadas no processo formativo e das possibilidades que eles têm de refletir sobre si mesmos acerca de suas práticas. Eu tenho, então, como objetivo, para atender a minha pergunta, compreender a forma como os licenciandos que participaram do programa de residência pedagógica, que essa política é instituída pela CAPES, em sua última versão, né, nos anos de 2022 a 2024, constituíram-se enquanto sujeitos. A minha fundamentação teórica, ela é de base Foucaultiana, então, na obra de Foucault, os mecanismos pelos quais os sujeitos podem realizar operações reflexivas sobre si mesmos são denominados tecnologias do eu. Trata-se de um movimento ético, no sentido Foucaultiano do termo, que envolve a relação que o indivíduo estabelece consigo mesmo ao se identificar enquanto sujeito. Nesse processo, constrói uma experiência de si. Nesse entendimento, é possível pensar nas produções escritas pelos residentes como uma possível tecnologia do eu, na medida em que são levados a descrever suas práticas pedagógicas, envolvendo planejamento, execução e avaliação das aulas ministradas, bem como as demais atividades realizadas na escola. Então, ao investigar a experiência vivida por esses residentes, eu tomo aqui os relatórios, as produções escritas por eles como objeto, né, em que eu vou aí retirar os dados, né, essa é um recorte apenas da pesquisa, e mobilizando o conceito de experiência de si, eu investigo em que medida essas produções escritas promovem uma ação reflexiva, uma ação ética do sujeito sobre ele mesmo. A metodologia, ela é uma pesquisa qualitativa, eu utilizo a análise do discurso de linha Foucaultiana como um embasamento teórico-metodológico. Eu venho aí com um método, entre aspas, em Foucault, devido à forma como esse conceito entra na obra do filósofo, de forma que diverge bastante de um termo, assim, de um sentido mais positivista, de método, da ciência, e aí método aqui é entendido de forma mais ampla. A gente costuma falar que Foucault nos deixou uma caixa de ferramentas, que seria composta aí pelos seus conceitos teóricos, e trabalhar com Foucault seria utilizar essa caixa de ferramentas e um modo particular de questionar, principalmente questionando como as coisas funcionam. Essa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu tenho como participantes 5 concluintes da residência pedagógica do curso de Biologia, e e esses participantes, né, eles vêm de 3 instituições de ensino superior diferentes, situadas na região aqui do Triângulo Mineiro. Como instrumento de coleta de dados da pesquisa, eu utilizei entrevistas semi-estruturadas e análise documental de produções escritas, né, que são os relatórios dos residentes. A análise de dados ela é descritiva e interpretativa, utilizando as ferramentas teórico-metodológicas Foucaultianas, como eu já havia comentado. Partindo já para os resultados parciais, eu trouxe aqui um excerto, um trecho de uma entrevista de um participante, em que ele diz: outra prática aplicada na matéria foi a de tratamento de água e análises físico-químicas. Nelas, os alunos tiveram a oportunidade de tratar uma água com alta turbidez e desenvolver suas próprias formulações de floculante e cal.
e, por fim, desenvolver um filtro e filtrar suas próprias amostras de água. Esse trecho aqui, ele traz aí essa descrição de uma atividade realizada aí pelo residente, e ela se mantém apenas no nível descritivo, né? Não traz um caráter reflexivo do residente. Já um outro, né, para contrapor, já um outro trecho também de entrevista de outro participante, ele diz: o tema era bem extenso, então foi complicado concluir todo o assunto, especialmente com todos os acontecimentos, inclusive o atraso do caminho para a escola, por conta das estradas de Uberaba estarem em reforma. Foi uma experiência bem complicada, dessa vez com o 7º ano, pois eles estavam mais agitados e desrespeitosos. Mas foram aulas sem crise de ansiedade. O fato da matéria ser um desafio para mim não alterou minha atitude em sala. Permaneci bem e concluí minha aula. Foi um desafio, porém consegui concluí-lo. Então, aqui é um segundo trecho que ele diverge bastante do primeiro, né, que em relação a esse caráter descritivo, e aqui ele coloca bem, dá para ver bem que identificar essa ação autoavaliativa do residente sobre ele mesmo, sobre a experiência dele. Então, observa-se que, em alguns casos, residentes, ao relatarem sobre sua prática, desenvolvem uma escrita reflexiva, envolvendo um momento de autoavaliação. Já em outros, nota-se a predominância de um relato tecnicista focado na descrição das atividades realizadas em si mesmas. E aí, já caminhando para o final, conclui-se parcialmente que as produções escritas dos licenciandos, sejam elas diários de campo, relatórios, entre outras modalidades enunciativas, ao possibilitarem que os sujeitos relatem sua prática pedagógica, não se constituem obrigatoriamente como uma tecnologia do eu, na medida em que é necessário que, por meio de uma escrita reflexiva e autoavaliativa, elaborem uma experiência de si. Trago aqui minhas referências, né? 4 obras do Foucault: Arqueologia do Saber, As Tecnologias do Eu, História da Sexualidade, volume 2, e Vigiar e Punir, em que ele vai desenvolver esses conceitos, principalmente relacionados ao saber, à ética, à experiência de si e ao poder, no Vigiar e Punir. Eu agradeço a oportunidade de apresentar meu trabalho aqui no evento. Agradeço a Bolsa CAPES de doutorado, a minha orientadora, professora doutora Marinalva Vieira Barbosa, e ao programa de pós-graduação em educação da UFTM, ao qual faço parte. E finalizo deixando o meu contato, meu e-mail, meu ORCID. Obrigado.